Opa, e aí, vocês estão bom demais? Eu sou a Beatrix e depois de um tempo eu voltei aqui pro YouTube porque eu cansei da vida de CLT. Real não dá. Então eu vou tentar de vez aqui no YouTube e o conteúdo, claro, vai ser de desenho, porque é a única coisa que eu sei fazer. E pra começar bem, bora zarar a cara dos famosos, né? Hoje vou transformar os famosos em furry. Famosos do Brasil, tá, gente? Nossos queridos influenciadores. Só que não, já vou avisando que tá um melhor que o outro. E antes que venha o João 1234 vim comentar, ai, que você copiou a CB. Sim, copiei. E digamos que eu nunca desenhei furry e nunca desenhei animal também. Então vamos ver como é que vai ficar esse trem. Então eu tive a ideia de fazer os mais hypados do momento. Ou não. Ou que estão passando mais vergonha. Você que sabe. O primeiro é o cara que está em todo lugar dessa internet. Não, não é o Brino. Um cara alto, sensual, que enlouquece as góticas, entendeu? Tem um cabelo que a Pantene inveja. Sim, se você pensou no Felca, você acertou. Ah, e como ele é alto, né? É óbvio que vai ser uma girafa. Só que, tipo assim, eu pensei em fazer uma girafa zoada, só que eu acho que não deu muito certo. Uma girafa que tem um corpinho pequenininho e o pescoço grandão e um cabelão. Pra isso, já que eu não sei desenhar animal e muito menos furry, eu fui atrás de algumas referências de furry e de girafas. E coloquei aí do ladinho. Pensei em fazer o Felca com essa pose dele de pastel, com essa cara de bobo de sempre, que ele só fica parado assim na foto. Ah, e eu desenho no Paint Toolsai. É no Paint Toolsai? Não, Ibis Paint, cara. No tablet mesmo. E lógico, depois de séculos na line art, que eu fico muito presa em fazer line art, mesmo sabendo que depois não vai importar tanto por causa da pintura. Para os curiosos, para a line art eu uso esse pincel aí, e depende quando eu vou fazer sombra, depende, eu sempre procuro um pincel que é mais aquarelável, sabe, que vai, tipo, escurecendo a cor enquanto você vai pintando. Sou péssima em explicar essas coisas, enfim. Depois fui pros sombreadinhos e a luz, né, que dá todo um destaquezinho. Normalmente eu coloco linhas brancas, assim, quando eu finalizo o desenho. Falando em vergonha alheia, a última vergonha alheia que esse aí passou foi confundir Egil com góticas. É isso mesmo, e as góticas, ó, foi lá quebrar o pau nele. Já peço desculpa desde já, porque eu realmente não sei desenhar furry. Eu fiquei muito na dúvida se fazia a mão de humano ou se fazia a mão do bicho e outros tipos de características. Então eu resolvi fazer do jeito que eu tava pensando e acabou dando bom, eu acho. E foi assim que ficou o nosso Felca Furry Girafa. O nosso boneco de Olinda, né? Ficou assim. Eu acho que o dele foi o que eu mais gostei. E é isso, Felca. Da próxima, saiba diferenciar Egil de gótica, valeu? E o próximo influencer, eu vou ser sincera que eu nunca ouvi falar desse cara, eu nem sabia quem era, mas um amigo me deu a ideia de fazer ele porque, aparentemente, ele levou um chifre no carnaval da esposa dele e ainda levou metade do dinheiro do cara. Isso aí, mulherada, tô zoando. Então, pelo que eu dei uma pesquisada, ele é do mundo dos gamers e eu acho que quem gosta desse tipo de conteúdo já deve ter sacado que é um tal de Gaules. E claro, você pensou na ideia aí, e eu também já pensei daqui, é claro que eu não podia deixar de fazer um animal com chifre, né? Mas aí eu resolvi fazer um boi. Então a minha ideia de princípio era fazer um boi com chifres enormes, chorando, e eu acho que ninguém vai reparar aí que eu fiz um fone quebrado porque o chifre cresceu, tá ligado? Mostrar que o chifre cresceu durante ele tava jogando, então assim, entendeu? Pegou? Pra mim, ele foi o mais foda de fazer, porque eu queria colocar as características físicas nele dessa vez, já que eu não coloquei nenhum outro, no animal, tá ligado? E não consegui de novo. É muito difícil, galera. Então, por essa história comovente do Gaules, esse cara aí, nem sei se eu tô falando certo, eu me senti inspirada em fazer um desenho mais elaborado pra ele, só que a questão é que eu não faço muitos cenários, então... E pra quem não conhece o Gaules, assim como eu, ele é um dos maiores streamers aqui do Brasil, hein, galera? E eu nem sabia. E acho que o conteúdo dele é transmitir conteúdos de CSGO, que deve ser alguma coisa relacionada a jogo. Gente, eu realmente vou ficar devendo o conhecimento sobre o cara. Mas é isso, entendeu? Ele vive fazendo live aí na Twitch e aqui no YouTube. Então, indo pra pintura, não teve muito mistério. Peguei os mesmos pincéis que eu usei no do Felca pra fazer a pintura. Vocês olharam aí que é um pincel mais aquarelável, então ele tem várias camadas assim de sobreposição de cor que dá esse efeito de luz e sombra que eu acho legal. E ficou assim o nosso Gaules Furry corno. E no final, o fone nem parece que tá quebrado por causa do chifre. Eu acho que a minha ideia não deu certo. Pra não ficar apenas machos nesse vídeo,
E em terceiro e último lugar é uma influencer, gente, que ela é muito exemplar para as crianças, os conteúdos dela são muito educativos e necessários para o público infantil brasileiro. Gente, eu vou ser sincera, eu tenho até medo de ver alguma coisa da Emily Vick, eu vou ter que confessar quem é, de ver assim sem querer, porque me dá todos os tipos de dor física, até espiritual, eu acho, de ver uma marmanja velha de 20 anos passando, tipo, muita vergonha aqui na internet. Não é pouca, não. Então eu acho que quem pelo menos viu alguma coisa até sem querer dela, já deve ter alguma ideia de qual animal que eu escolhi pra ser louca. Porque depois daquele vídeo medonho dela rolando na lama, igual um porco, sei lá, tinha que ser, né, gente? E pior que combinou, né? Porque o porco é rosinha e ela tem aquela estética rosa dela lá, então assim. E acho que esse foi o único que eu consegui expressar a cara da pessoa, porque eu tinha que fazer ela com essa cara natural de retardada que ela tem. Ou força ter, é óbvio que força ter aqui no YouTube, né? De primeiro eu pensei em fazer ela rolando na lama, só que não ia ficar muito nítido, tipo, a cara dela, o movimento. Então eu desisti. Eu nem fiz pra ter certeza dessa ideia, então poderia até ter ficado da hora, mas né, a pessoa desistiu. Então esse foi o único que eu não coloquei a fotinha do porco aí de lado, que eu meio que fiz de cabeça, porque eu não queria fazer um porco tão realista, eu queria fazer um porquinho mais cartoon, sabe? A pintura e o desenho em si, eu tentei focar mais em o que eu tô acostumada a fazer, ao invés de tentar fazer algo novo, e acabou que foi o que eu mais gostei, foi o estilo de pintura dela. Sobre a luz e a sombra, que eu não falei nos outros desenhos, mas eu fiz em todos, que é e dá pra usar roxo ou azul escuro em qualquer desenho, em qualquer cor como sobreposição, que vai ficar uma sombra legal. Em iluminação, que é uma forma mais simples, mas depois eu ensino a forma mais complicada, eu escolho o branco ou um amarelo, tipo neon, para fazer iluminação dependendo do cenário, e também diminuo a opacidade, dando esse brilho aí no cabelo, dando essa sensação de sedosos e brilhosos. E também escolhi um rosinha mais escuro para fazer mais sombra, assim, da tonalidade da pele dela, de fato. E esse ficou fofo. Eu queria que ficasse uma coisa mais escrachada, mas acabou ficando fofo. E pra quem não conhece, pra quem não tá entendendo nada sobre quem é a Emily Vick, ela faz uns conteúdos que era pra ser infantil, mas não parece que é infantil. Tipo, lógico, não é o público-alvo de pessoas mais velhas de 10 anos, mas também pessoas mais novas de 10 anos não deveria estar assistindo as coisas que ela fala e as coisas exageradas que ela faz nos vídeos pras crianças, sabe? Então eu recomendo você não ir ver os conteúdos dela pra você não sentir dor no olho e ele saltar pra fora, porque sinceramente parece que a gente tá vendo uma coisa que a gente não deveria ver, sabe? De tanta vergonha que você sente assistindo, nossa, parece que algo tá de errado. Mas o mundo é dos espertos e ela foi esperta em fazer conteúdo infantil, que ela sabe que hypa, e infelizmente ela vai continuar agindo que nem uma tonhona, e aí vai, né, dos pais ou das crianças não assistir, e da gente também, né, porque porra, é complicado. Então esse ficou o resultado da Emily Vick Porco Furry, meu Deus, que tanto de coisa. E essas foram as artes, galera, os influencers como Furry. Eu espero que vocês tenham curtido, e sim, no vídeo de hoje eu não entreguei muitas técnicas artísticas, mas eu juro que nos próximos vídeos eu vou entregar mais as minhas habilidades artísticas. Esperem, aguardem. No do Gaules foi o que eu comecei a aproximar assim as características dele com o boi. Agora o que eu mais representei foi a cara da Emily Vick de tonhona. Eu juro que eu tentei dar o meu melhor em fazer furries, mas eu acredito que o furry que ficou melhor ou foi o do Gaules ou do Felca. Na verdade, gente, eu não gostei de nenhum. Tô zoando. Porque sobre o do Felca eu podia ter colocado mais aquela expressão daquele olhão dele assim mais aberto, mas de resto é isso. Não vou me cobrar tanto também, porque eu não sou muito de fazer animal, nem animal misturado com humano, que é o furry, então tá bom, né? E se você curtiu o vídeo, faz tudo aí que o YouTube pede, curte, compartilha, se inscreve, prometo que vai vir muitas novidades aqui no canal da hora. Eu deixo aí nos comentários ideias para próximos vídeos, ideia louca de desenho, tá, gente? Deixa aí no comentário pra dar uma hypada, me ajuda aí a sair do CLT, valeu? Falou!